ver se eu tô na internet certa. Estamos, filho. Estamos aqui. Boa noite a todos. Então você vai com a tia Débora? Né, mas é só que eu vou ler a História Geral da África, tá? Com a tia Débora? Com a tia Débora. Tá. E aí, ó, a gente vai estar lendo, então não pode atrapalhar, tá bom? Tá. Tudo bem? Tudo bem. Combinado? Tô ouvindo. Dá um beijo aqui. Então, ó, pra todo mundo saber que você tá aqui, ó. Vou mostrar pra todo mundo que você tá aqui. Olá! Esse é o João Lucas. João Lucas do Nascimento Braga. Enquanto ele tá aqui desenhando, a gente acabou de chegar, nós faremos a live de acordo com o que a gente faz toda semana. Menos a semana retrasada, que aí faltou energia por causa da chuva, não teve como, né? Então estamos aqui pelo canal do Instituto Social Simone Silva para falarmos de História Geral da África e descobrimos um pouco mais desse continente, dos seus países e dessas histórias que se entrelaçam com a história do Brasil e dos brasileiros. Muita coisa acontecendo na África, muitos incidentes acontecendo na África, né? E espero que vocês estejam acompanhando. Enquanto a Débora não entra, semana passada tivemos o nosso encontro sobre psicanálise e também está aqui nas mídias do Instituto Social, se vocês quiserem ver. Então, toda semana estamos aqui, né? Para quem não se lembra do nosso último encontro, nós estávamos falando do capítulo 5, as fontes escritas anteriores ao século XV. E dentro dessas fontes anteriores ao século XV, nós temos a Idade Islâmica, ou seja, a importância do islamismo para a cultura africana e para o registro da cultura africana. A primeira Idade Islâmica vem de 622 a 1050. Aí a gente tem as crônicas, nós temos as fontes geográficas, as fontes jurídicas e religiosas e chegamos na segunda Idade Islâmica. Então nós estamos no livro 1, página 98, da História Geral da África, da Unesco. Quem não tem, baixa, é gratuito e está sendo muito falado, muito divulgado cada vez mais. Então vale a pena vocês acompanharem. Agora deixa eu chamar a Débora para a live. E aí, Débora, tudo bem? Tia Débora! Tia Débora! Oi, meu amor. Nem deixa eu ir na sua casa. Ai, João, a gente vai fazer a live agora. Depois a gente fala sobre na casa da tia Débora. Meu Deus do céu. Hoje eu quero ir na casa da tia Débora. Hoje não, hoje a gente vai fazer live, ó. Começando a live. A gente só tem 1 hora para falar sobre a história da África, tá bom? Tá. Você deixa a gente falar? Sim. Obrigado. Fogo, viu? Fogo. Sinal que eu sou legal, né? Ó, Vamos lá. já fiz a introdução. Como a gente está uma semana atrasado por causa do incidente envolvendo energia, Sim. então eu já avisei todo mundo. Estamos na página 98, chegamos na segunda Idade Islâmica e as fontes sobre a história, os registros históricos da África. Posso começar? Pauzinha aqui, porque Manda ver. a boca está ressecada. Santé, tudo bem? Gi, muito bem-vindos. Vamos à leitura, então. Pode começar, senhor Eduardo. História Geral da África. Estou aqui, aposto. Quem é o senhor Eduardo? Sou eu. A segunda Idade Islâmica, de 1050 a 1450.
O que caracteriza esse longo período é a riqueza, a qualidade e a variedade de nossa informação. As fontes arquivísticas, sempre secundárias em relação aos documentos literários escritos, são, contudo, importantes. Documentos da Geniza, cartas almorávidas e almohadas, registros de Waqf, fátuas, documentos italianos, peças oficiais intercaladas nas grandes compilações. Os cronistas produzem obras de primeira ordem que valem tanto pela observação dos fatos a eles contemporâneos como pela reprodução de antigas fontes perdidas. Finalmente, no que se refere à África Negra, nosso conhecimento atinge seu ponto máximo, enquanto com os manuscritos etíopes surgem novos documentos africanos. As fontes arquivísticas, então, valem unicamente para o Egito e o Maghreb. Dispomos atualmente dos documentos da Geniza do Cairo, que cobrem toda a época em consideração. A época em consideração é de 1050 a 1450. A maior parte, entretanto, é do período fatímida, e apenas alguns pertencem aos séculos mamelucos. Esses documentos constituem uma bric-a-brac de papéis de família, de correspondência comercial, que refletem as preocupações da comunidade judaica do Egito e outros lugares. A utilização dos documentos escritos em língua árabe e em caracteres hebraico não datados exige um certo número de precauções técnicas, mas mesmo como são, eles representam um manancial inesgotável de informações. Pode-se classificar na mesma categoria a dos arquivos particulares, os registros de Waqf, numerosos para a época mameluca, conservados pelo Cartório do Cairo, assim talvez como as fatwas da época aféssida. Por outro lado, os documentos europeus relativos ao Egito e ao Maghrebe, datados dos séculos XII, XIII e XIV, pertencem em parte ao domínio privado e em parte ao domínio público. São mantidos nos arquivos públicos e privados de Veneza, Gênova, Pisa e Barcelona, e consistem de tratados, contratos, cartas em geral, referentes a relações comerciais. Apenas alguns foram publicados por Amari e Maslatri. Oferecem, no conjunto, uma massa documentária capaz de ampliar o campo da investigação no domínio da história econômica e social. Não temos, propriamente dito, arquivos de Estado relativos a essa época, mas foram conservadas e publicadas peças oficiais almorávidas e almohadas, que lançaram uma nova luz sobre a ideologia e as instituições produzidas pelos dois movimentos imperiais. Começamos, comenta Laroui, a ver o almohadismo de dentro. Já não é possível escrever uma história religiosa e política da dinastia. Da época mais antiga, encontramos no Egito enciclopédias histórico-judaicas que reúnem inúmeros documentos oficiais. A descrição detalhada que nos oferecem das estruturas fiscais e institucionais do Egito provém, em geral, de uma consulta prévia a documentos públicos. Nesse gênero, meio arquivístico, meio de crônica, podemos classificar os Qawanin al-Dawawin,
de Mamate, época Ayúbida, o Minhad de Makhzum, Sud al-Za al-Kakashani, século XIV, e as inúmeras obras de Al-Makrizi, dentre os quais o valioso Kritá do século XV. Al-Makrizi é uma fonte preciosa, não só para toda a história do Egito Islâmico, mas também para a história da Núbia, do Sudão e da Etiópia. No que mais tem de inseto? Eu achei interessante essa colocação aqui no B, que fala dessas fontes, né? Que são documentos europeus relativos ao Egito e ao Magrebe, e estão onde? Né? São de domínio público e privado, contam ou relatam as histórias das relações comerciais entre Egito e essas terras europeias, né? Uhum. E são deles esses documentos, né? Sim. São deles esses É. documentos, né? Mas, assim, Mas também é a história contada pelo lado deles, né? Não é uma história contada sem, o que a gente pode dizer? Imparcial, sim. não é uma história imparcial, né? É contada por um lado, né? Não Mas tem a ninguém. gente vê que existe relato a partir do século XII, que é de domínio público e privado, e esses documentos estão nessas cidades aí. E contando que existiam tantas relações comerciais, é normal que, assim, os dois lados tenham os registros, né? Esses foram os registros mantidos. Isso prova que a relação entre os europeus, por exemplo, a gente está falando de Pisa, Roma, Barcelona, então, essa região mais próxima de Portugal, mais próxima da Espanha, que vai ter ligação ali pelo Marrocos, né? Eles já tinham. Marrocos é um país. Ele já tinha essas relações comerciais e os registros estão mantidos, né? Olha que desenho aí. Agora, porque agora a gente está conversando ali, com aquelas pessoas ali. E o Magrebe, acho que eu fiz esse post na semana retrasada. O Magrebe é essa região que compreende a Líbia, compreende o Marrocos, essa parte de cima da África, próximo ali da subida para Portugal, para Itália. Então, ali era conhecido como Magrebe, o pequeno e grande Magrebe, né? E aquela região é uma região de passagem comercial, então faz sentido que os lados tenham registros. Ainda que um dos lados não tenha ou tenha perdido, o outro mantém. Então é normal que tenha registros na outra ponta também. Se Na é verdade, comercial. não é nem perdida, que não tinha esse registro escrito, né? Não, alguns têm. Alguns documentos eles têm. Dessa parte aqui, eles estão pegando documentos mesmo, registros de Da transações. parte que tem. Então, talvez tenha, porque, por exemplo, tem registros na área egípcia, tá certo? Porque o Egito mantinha muito registro e tinha uma interferência comercial muito maior. Ele tem uma influência árabe anterior também. Então, tem essa questão. Mas algum registro tem. Se não nas duas pontas, dos dois lados, né, nas relações comerciais, pelo menos de um lado tem. Então, mas nesse caso tem registro, esses daqui são escritos mesmo. Então, algum registro escrito tem. Fontes narrativas. Isso. Crônicas. Após um século de silêncio, o século XII, no decorrer do qual encontramos quase apenas o anônimo Al-Itzbisar e obras menores, os séculos XIII e XIV nos oferecem uma safra de crônicas ricas em todo ponto de vista, desde Camil, de Ibn al-Athir, até Kitba al-Ibar, de Ibn Khalduri, passando por Ibn al-Idari,
al-Nuwairi, Ibn Abizar e al-Dahabi. Testemunhas de seu tempo, estes homens realizaram também um esforço de síntese dos acontecimentos dos séculos anteriores. Nuwayri é tão importante para os mamelucos como para a conquista do Maghrebe. Ibn Idari, tanto para a história almohada como para todo o passado da Ifriquia. E o conhecimento de Ibn Khaldun, enfim, sobre o mundo berbere o faz autoridade suprema em matéria de história da África. Geografia. Os tratados de geografia aparecem em abundância nesses 4 séculos. Seu valor varia conforme o autor e conforme a região descrita. 2 geógrafos destacam-se da maioria pela amplitude e qualidade de sua observação. Al-Bakri, 1068, no século XI, e Al-Umari, morto em 1342, no século XIV. Enquanto obra tão notória como a de Idris é discutível e discutida, podemos obter informações originais em obras geográficas menos conhecidas. A de Ibn Said, por exemplo, tão interessante para o Sudão. Os Mazalik e os Namalik de Bakri representam o apogeu de nosso conhecimento geográfico do Maghrebe e do Sudão. O próprio Bakri não viajou nessas regiões, mas utilizou inteligentemente as notas de Al-Warraq, hoje perdidas, assim como informações de mercadores e viajantes. Era legal fixar aí, né? História geral da África. Tá fixado em cima. Cá entre nós, né? Que tá aparecendo. O livro de Roger de Al-Idrish, para o pessoal saber que a gente está falando essas línguas. 1154, no Prelo, na Itália, toma emprestado muita coisa de seus predecessores. Confusa quando trata da Etiópia, sua descrição torna-se mais precisa para a África Ocidental. Mas aqui e ali aparece uma observação original, às vezes preciosa. A geografia de Ibn Said al-Gharnata, antes de 1288, utiliza-se de Idris em sua descrição da Etiópia, embora traga também informações novas. Mas seu interesse principal deve ser a descrição que faz do Sudão, amplamente baseada nos documentos escritos por um viajante do século XII, Ibn Fátima. A obra capital do século XIV, para o historiador da África Negra, é de Al-Umari, Mazalik al-Absar. Testemunho de um observador de primeira ordem, ela é nossa principal fonte para o estudo do reino de Mali, em sua organização interna e em suas relações com o Egito e o Islã. Mas é também um relatório árabe mais rico que temos sobre os estados muçulmanos da Abissínia do século XIV. A obra de Al-Umari apresenta, além dos interesses de sua descrição, o problema do aparecimento do Estado do Sudão e o da islamização, como fazia 3 séculos antes Al-Bakri relativamente ao problema do século comércio de ouro. Ao problema do grande comércio de ouro. Este último autor evoca a profundeza dos laços entre o Maghrebe e o Sudão. O primeiro sugere o deslocamento desses laços para o Egito. A obra de Umari é completada por outra de um observador direto da realidade sudanesa e magrebiana, Ibn Battuta. Mas os geógrafos menores e autores de narrativas de viagens são numerosos e devem, de qualquer modo, ser consultados. Citemos Al-Zuhri, século XII, Yakut al-Dimashqi, século XIV, a geografia dita mozaferiana, Ibn Jubair, Al-Baghdadi, Abdari, Tijani,
al-Balawi al-Himyari. C. Fontes de inspiração religiosa e literária. As fontes religiosas provêm de vários horizontes. Notemos as obras de Tabaqat e de hagiógrafos sunitas, cariditas, marabúticos e mesmo cristãos, originários da comunidade copta. Citemos também os manuscritos das igrejas etíopes, que reproduzem documentos oficiais em suas margens. Todos esses documentos mostram-se úteis não apenas para o conhecimento da evolução na sensibilidade religiosa e do mundo religioso, mas também para o conhecimento do mundo social. Obras como Riyad de Malik ou os Madarik de Iyad são ricas em observações sociológicas, encontráveis no decorrer da exposição. As fontes cariditas, como sabemos, são importantes para toda a região saariana do Maghreb, zona de contato com os negros. Al-Wiyani, Dardini, Abu Zakaria e mesmo um autor tardio como Al-Shamak são meus principais representantes. Enfim, toda a massa de material em língua árabe ou copta produzida no Egito medieval pela igreja local traz esclarecimentos sobre essas relações entre as igrejas e entre a hierarquia eclesiástica e o Estado. São numerosas as fontes propriamente literárias sobre esse assunto. Referem-se quase que exclusivamente ao Maghreb e ao Egito. Ainda nessa categoria, os Ras al-Ain de Al-Kai al-Fadil, e especialmente o grande dicionário de Safadi al-Wafib e Afayat, ocupam um lugar à parte. Portanto, no que diz respeito à segunda idade islâmica, nossa documentação é abundante, variada e, em geral, de boa qualidade, em contraste com o período precedente. Na África propriamente islâmica, esses escritos trazem muito esclarecimento sobre o funcionamento das instituições e sobre as tendências profundas da história. Já não se contentam em traçar apenas um simples quadro político. No que concerne à África Negra, o século XIV é o período do apogeu do nosso conhecimento. Espera-se, no entanto, que documentos europeus e autóctones nos permitam aprofundar esse conhecimento e ampliá-lo de forma a abranger regiões que até o momento se mantêm na obscuridade. Conclusão. Não seria exato pensar que o estado das fontes escritas do continente africano, antes do século XIV, seja de extrema pobreza. Mas a verdade é que, no conjunto, a África é menos provida que a Europa e a Ásia. Todavia, enquanto em uma grande parte do continente não existem fontes escritas, nas regiões restantes do conhecimento histórico é possível e baseia-se, no caso do Egito, numa documentação excepcionalmente rica. Isso significa que uma exploração rigorosa e atenta desses textos ainda pode contribuir muito, embora não se possam esperar grandes descobertas. É preciso que nos dediquemos com urgência a todo um trabalho de crítica textual, de reedição, de confrontação e da tradução já iniciado por alguns pioneiros e que deve ser continuado. Por outro lado, ainda que nossas fontes tenham sido redigidas no quadro de culturas universais, cujo ponto focal se situa na África,
culturas clássicas, cultura islâmica, têm a vantagem de ser, em sua maioria, comuns a todos, podendo ser lida numa perspectiva africana, mantidas as devidas ressalvas quando diante de qualquer pressuposto ideológico. Isso é particularmente verdadeiro para o caso das fontes árabes, que continuam sendo a base essencial de nosso conhecimento. Sua exterioridade relativa ou absoluta em relação a seus objetos não diminui em nada seu valor, a não ser pela distância. Não obstante, devam ser reconhecidas as diferenças socioculturais. É fato que essas fontes valorizam uma certa solidariedade de comunicação africana, a qual, até agora, islamistas e africanistas nem sempre têm se mostrado sensíveis. E fim do capítulo 5. Fim do capítulo. Só porque acabou a leitura dos numerais romanos, o Luiz chegou, né? Ele só chega nessa hora. Só chega na hora que acaba. Fala, não, eu não sabia. Aliás, aqui no capítulo 5, no finalzinho, quando a gente estava falando das fontes, tem um manuscrito árabe, Tá. que é referente à exposição dos documentos encontrados na cultura copta, essas coisas. Olha que interessante, né? Legal, né? Para quem está vendo, isso daqui é uma fonte de pesquisa histórica, que a Dé mostrou e eu mostrei também. Isso daqui é uma fonte de pesquisa histórica dos registros por volta dos... Oi? Da parte africana, né? Sim. E nesse caso, um registro de influência árabe. De influência... não só árabe, né? Porque a gente está na segunda parte, então ela é árabe, muçulmana, islâmica. Então, influência islâmica, com esse escrito todo bonito que nós não entendemos, porque a gente não estuda. Uma pena, né? É um idioma realmente muito diferente pra gente. Eu não posso falar nada, porque nem inglês direito eu sei. Português, mais ou A menos. gente está lendo português, né? Mas a vontade de entender algumas coisas é o que ajuda. Se não fosse isso, a gente se arriscar a ler essas palavras todas. Né? Vou considerar, bota o de Babel. Vamos começar o capítulo 6 ou não? Deixa eu ver. As fontes escritas a partir do século XV. Bom, ainda estamos nas fontes. Olha aí, galera. A partir do século XV. Olha, eu sou favorável. Se você tiver afim, eu tô. Então, vamos, acho que tem os parágrafos bem definidos, umas partes bem definidas para a gente parar. Acho que vai legal. Até porque tem um desenho aqui de um facsimile. Eu vi. Eu achei maravilhoso. Falei, olha, que beleza de escrito. Olha, filho. Aqui olhando, lembra até aqueles... quando você vai para um caça-palavras, né? Parece, né? Parece aqueles caça-palavras. Olha o que eu fiz. A gatinha do filhote. Vamos lá, então. Capítulo 6, as fontes escritas a partir do século XV e Rebke. Paralelamente às profundas mudanças em todo o mundo, e em especial na África, no final do século XV e princípio do século XVI, ocorreram transformações no caráter, proveniência e volume das fontes escritas para a história da África. Observa-se, em relação ao período precedente, um certo número de novas tendências na produção desse material, algumas referentes a todo o continente, outras a apenas algumas partes, em geral a África ao sul do Saara. Inicialmente, ao lado do contínuo crescimento de todos os tipos de fontes narrativas, narrativas de viajantes, descrições, crônicas, etc., surgem numerosos materiais de caráter primário, como correspondências e relatórios oficiais, comerciais ou missionários,
escrituras legais e outros documentos arquivísticos raramente encontrados antes desse período. Se, por outro lado, a abundância crescente desse material oferece ao historiador um auxílio muito maior, por outro, torna muito mais difícil uma visão de conjunto. Pode-se observar também uma nítida diminuição no volume das fontes narrativas árabes para a África ao sul do Saara. Não obstante, surge nesse período a literatura histórica escrita em árabe por autóctones. E é somente a partir dessa época que se faz ouvir a voz de autênticos africanos falando de sua própria história. Os mais antigos e mais conhecidos exemplos dessa historiografia local provêm do cinturão sudanês e da costa africana oriental. Em outras partes da África tropical, só mais tarde é que essa evolução se fará notar. Nos últimos 200 anos, os africanos também começaram a escrever em suas próprias línguas, usando primeiramente o alfabeto árabe, por exemplo, em Kiswahili, Kiswahili, Hausa, Fulfulde, Kanembu, Diula, Malgache, etc. E mais tarde o latino. Mas também existem materiais históricos e outros em escrita de origem genuinamente africana, como os alfabetos Bamun e Vai. Uma terceira tendência resultante da anterior é o aparecimento de uma literatura em inglês e, em menor grau, em outras línguas europeias, feito pelos africanos, escravos libertados ou seus descendentes na América, conscientes de seu passado africano. Finalmente, temos as narrativas em várias línguas europeias que aos poucos vão ocupando o espaço das fontes árabes. A quantidade de obras dessa natureza aumenta progressivamente e nos séculos XIX e XX atinge um tal volume que só os livros de referência bibliográfica poderiam ser contados às dezenas. Apesar de todas as mudanças, houve, evidentemente, uma continuidade na historiografia de algumas regiões da África, especialmente na do Egito, Maghrebe e Etiópia. Nesses países, os cronistas e biógrafos mantiveram viva a tradição herdada do período anterior, enquanto no Egito e, em parte, na Etiópia, observou-se um certo declínio na qualidade e mesmo quantidade desses trabalhos, o Maghrebe e, em particular, o Marrocos continuaram a produzir competentes estudiosos que contribuíram grandemente para a história de seus países. As áreas geográficas cobertas por fontes escritas também vão registrar uma evolução. Enquanto até o século XVI, as margens de Sahel sudanês e uma estreita faixa da costa oriental africana formavam os limites do conhecimento geográfico e, portanto, histórico, a nova época viria gradualmente a acrescentar a esse espaço novas regiões antes não mencionadas por aquele tipo de fontes. A quantidade e a qualidade dessas fontes variam bastante, evidentemente, de uma região para outra e de um século para outro, tornando a classificação por língua, caráter, propósito e origem dos documentos ainda mais complexa. De modo geral, registrou-se uma expansão da costa para o interior. O movimento foi bastante lento, só ganhando aceleração no fim do século XVIII. A costa africana e seu interior imediato, já no século XV, haviam sido descritos pelos portugueses de modo sumário. Nos séculos seguintes, as fontes escritas já estão em várias línguas. Começaram a registrar informes mais detalhados e abundantes sobre as populações costeiras.
Os europeus penetraram no interior somente em algumas regiões, no Senegal e na Gâmbia, no delta do Níger e no Benin, no Reino do Congo e pelo Zambeze, até o Império de Monomotapa, trazendo assim essas áreas para o horizonte das fontes escritas. Ao mesmo tempo, algumas partes da África, até então praticamente inexploradas, tornaram-se mais conhecidas, como, por exemplo, a costa sudoeste africana e Madagascar. Caiu Madagascar. Madagascar fica na... Mas eu não tô fazendo nem curso de Natal. Tá bom. Um território muito maior era Depois eu coberto... mostro pra tia Débora. Depois. Um território muito maior era coberto por fontes escritas em árabe. A escola historiográfica sudanesa, à medida que ia obtendo informações sobre regiões até então desconhecidas, estendia-se a outros países, sobretudo em direção ao sul, de modo que no século XIX, toda a região entre o Saara e a floresta, em alguns pontos até a costa, podia se considerar coberta por fontes escritas locais. Já no interior, vastas regiões tiveram que esperar até o século XIX pela produção das primeiras narrativas escritas dignas de confiança. Mesmo nas regiões costeiras, pode-se constatar grandes diferenças no que diz respeito às informações históricas. Em geral, a costa atlântica é mais bem provida de documentos escritos que a costa oriental, e também a quantidade de material disponível para o antigo Congo, a Senegâmbia, a costa entre o Cabo Palmas e o delta do Níger é muito maior que para a Libéria, Camarões, Gabão ou Namíbia, por exemplo. A situação difere também quanto aos períodos. Há muito mais informação escrita para a costa oriental, Benin ou Etiópia, no século XVI e XVII do que XIX, e para o Saara, mas na primeira metade que na segunda metade do século XIX. Devido a essa distribuição irregular dos materiais em relação tanto a espaço, tempo e caráter, quanto à sua origem e língua, é preferível examiná-los sob diferentes critérios ao invés de adotar um único procedimento. Consequentemente, nós os apresentaremos, em alguns casos, de acordo com as regiões geográficas, em outros, de acordo com as suas origens e caráter. Ou seja, a costa ocidental é muito mais bem documentada que a oriental. Algumas regiões têm muito mais informações. E olha que engraçado, né? Algumas regiões importantes, como Libéria, Namíbia, Camarões, que hoje são nações bastante importantes, não possuem tantos registros assim. Nessa época, né? Alguns Até foram o... finalizados, né? Esse sou eu. É. Vou fazer o papai agora. E aí a gente está falando a partir do século XV, mas eles estão pegando até o século XIX. Então, realmente É um período grande, né? É um longo período, né? É um período grande. África do Norte e Etiópia. África do Norte. Os materiais para a África do Norte de língua árabe, como os de outras partes do continente, passaram por algumas profundas mudanças em comparação com o período anterior, o mesmo não ocorrendo, no entanto, com as narrativas históricas locais, que continuaram, como anteriormente, a relatar os principais acontecimentos da maneira tradicional. Nenhuma figura comparável aos grandes historiadores árabes da Idade Média surgiu entre os cronistas e compiladores dessa época, e a abordagem crítica do historiador, preconizada por Ibn Khaldun, não foi seguida por seus sucessores.
A historiografia árabe moderna só vai aparecer no século XX. As mudanças que se fazem sentir dizem respeito principalmente a dois tipos de fontes: os documentos arquivísticos de diversas origens e os escritos europeus. Somente a partir do início do século XVI, os materiais primários, tanto em árabe como em turco, começam a aparecer em maior abundância. Agora eu vou fazer o papai. Os arquivos otomanos são comparáveis em volume e importância aos mais ricos da Europa, mas àquela época raramente eram utilizados e estudados por historiadores dessa parte da África. É do mesmo período que remontam os arquivos secundários dos países que faziam parte do Império Otomano: Agora eu vou Egito, fazer pra Débora. Tripolitânia, Tunísia e Argélia. Um caso especial é o do Marrocos, que sempre conservou sua independência e seus arquivos preservaram um rico material histórico. Os documentos são principalmente de arquivos governamentais, administrativos e jurídicos. Os materiais relativos ao comércio, à produção, à vida social e cultural são menos numerosos, pelo menos os de antes do século XIX. Isto se deve, em parte, à falta de arquivos particulares e que forneçam informações valiosas para a história econômica e social da Europa. Para alguns países e períodos, essa lacuna pode ser preenchida. Por exemplo, o material sobre o Marrocos encontrado em muitos países europeus foi coligido e publicado no trabalho monumental de Henri de Castries. A compilação de coleções similares, ou ao menos o arrolamento dos documentos relativos aos demais países da África do Norte, está entre as tarefas mais urgentes do futuro próximo. Ok, garotona. Bom, como a gente já está entrando em alguns pontos mais que aparentemente vão estar um nível de detalhe maior, eu acho que a gente já pode dar uma parada. O que você acha? Não sei quanto tempo nós temos aí. Estamos em 42. Pode ser. Porque até chegar no próximo subtópico, que é a Etiópia, vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar. Então a gente consegue retomar como aqui ele está começando a falar do Marrocos ou do Império Otomano, e achei bem legal que a gente vai começar a falar de alguns impérios mais próximos e talvez mais conhecidos. Então a gente vai ter mais referências. Perfeito. Combinadíssimo. E aí, tudo bem desse lado aí? Tudo bem deste lado de cá, trabalhando potitos. Amanhã A gente chegou. chegou em... Não, deve ser os vizinhos que ficam tocando aí de vez em quando. A gente chegou muito em cima da hora pra live. Eu também, eu tinha saído, cheguei correndo aqui, pegando as coisas. Ai, meu Deus, eu sei que a Eduardo já começou. Eu entrei, não tinha começado, né, trabalhar. Nossa. Então tá bom, gente. Muito obrigada por terem me esperado. Muito obrigada pela leitura. E até semana que vem com o João Lucas. Ó, semana que vem com o João Lucas, e semana que vem a gente vai falar de psicanálise. Isso. Psicanálise. Simone e Silva. Isso aí. Beijo. Até mais. Manda beijo lá, filho. Manda beijo lá, manda beijo lá. Beijo, Johnny. Beijos. Tchau. Amanhã você vem aí para assistir Detona Ralph 1. Ah, é verdade. Não. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.